que eu estou entendendo muita coisa do seriado. Ai, que máximo! Viu? Às vezes até eu volto para tentar entender o que eu não entendi, Aham. mas algumas coisas eu realmente não entendo. Hum. Mas está bem legal, assim. Mas você está colocando com legenda. Eu ainda estou colocando com legenda porque eu estou vendo o seriado pela Isso. primeira vez. E é um seriado Não, difícil. tá. Mas deixa com legenda. Deixa com legenda. Eu vejo com legenda. Eu não vejo sem Mas eu, legenda. le... eu leio rápido, Isso. aí eu consigo ainda escutar o que está sendo falado, entendeu? Claro, Mas claro. assim, esses básicos da conversa e muito alorof, essas coisas mais de expressões, eu já estou acompanhando Já tá o pegando bem. em inglês, Que o bom, som, né? que bom. E é interessante, porque isso para mim é um degrau, né? Eu não Nossa. tinha paciência, para ver filme que eu não entendia nada. Ah, tá. E agora tô curtindo, assim, até voltar o pedaço para poder refazer. Pra poder, né? Está sendo um momento de Confirmar. estudo. Ah, que legal. Isso, mas isso é estudo. Com certeza, não é só estudar gramática, é você interagir, né? E o listening, ele avança muito no seu speaking. Quando você começar a utilizar o seu speaking, falar mais, você vai ter coisas construídas na sua mente que você nem sabe de onde surgiu. Eu falei, tá certo isso que eu falei? Você- Mas isso está certo? Tipo assim, aonde eu aprendi isso? Aprendeu de ouvir, entendeu? O ouvido ensina muito. A palavra que você tem que colocar, a frase certa, se é do, se é da, se é, sabe? Quando você ouve, você quer falar uma coisa, se fala uma coisa errada, você fala assim, isso está errado. Não, e até assim, aquilo que você ensina aqui na aula que acontece lá na hora. Aí Uhum. eu consigo lembrar e falar assim, é aquilo. Aí, viu? É. Identificar, isso é consciência, né? Consciência da gramática, né? Das coisas, dos detalhes da língua, né? E, Isso é. e também tenho percebido algumas coisas que são do povo, assim, construções que eles é que fazem, tipo a nossa gíria. Eu, Exato. eu, eu percebi umas 2 ou 3 vezes essa situação de você ver Aham. que é uma gíria assim que se Uhum. usa É e uma que coisa dá mais para. local. Eu vi algumas situações assim. Uhum. Eu estou assistindo Abden. É, eu adoro, eu adoro coisa antiga de época. Ah, Eu não me lembro o nome do seriado, mas é o seriado que fala sobre a família inglesa na hum. época do Titanic. São parentes do Ah, pessoal do Titanic. tá. Abman, eu não Aham. guardei o nome. Abby. Abby alguma coisa, é. Ah, ali é sobre o Titanic, aquele seriado? Acho que eu já vi um negócio sobre Abby, inglesa de época, isso. A história começa com o acidente do Titanic, mas porque a família Tava lá. que tá sendo a centro do filme, do, Aham. do seriado, era parente do pessoal do Titanic. Ah, tá. E aí tem o desenrolar, é Uhum. toda uma cultura, né, que a gente vai vendo no filme, eles estão montando a Uhum. cultura inglesa Isso. na época da guerra ainda, né? Aham. Mas é bem interessante. E aí, assim, é o dia a dia de casa, tá sendo ótimo, porque é uma mansão e é o dia a dia. Recebem É. visitas, jantam, entendeu? Não tem aqueles diálogos falando de um filme Aham. que tá falando. É do dia a dia mesmo, do que a gente usa na rotina, a empregada. Tá Isso. sendo ótimo. Me traz isso, leva aquilo, já É, fez isso. Coisas do dia a dia mesmo, né? E é. é bom porque eles não falam, apesar de ser um vocabulário talvez de época, mas não é uma coisa assim como que tem muita. Se você vê essas meninas falando, as meninas falando sobre coisas de escola, que eu vejo muito que a minha filha gosta, às vezes eu vejo, eles têm também todo um jeito de falar ali que é deles, né? Que você Eu fico boiando. Boa parte do tempo ela tem, às vezes, que me dizer o que que elas estão falando ali, o que que está rolando. Pois é, mas é isso até que eu achei assim, porque por ser uma coisa.
mais Hum, de época, está mostrando. mesmo Não tem assim, muita. Eu não estou perdida dentro do é, cenário. é Eu porque consigo. eu acho que é porque é mais formal, né? Talvez um É inglês mais mais formal. formal, né? É, É. é. E o Depois você seriado é tenta. muito bom. O seriado é muito bom, vale a pena assistir. Eu acho que é assim. Depois eu até vou ver. Depois você vê alguma coisa assim mais atual, mais de garota, assim, só para você sentir a diferença. Ah, Elas eu falam imagino já. É. aquelas slangs delas, né? Pete, não! Ainda mais quando começa a botar os acronyms, que são os acrônimos, aquelas coisas de letras, né? Ah, Ah, tá. o seu GPO, sei lá, falando de alguma matéria, algum teste, algum nível escolar que tem, algum exame, elas falam assim, uma forma bem natural, natural, eu boio, porque o sistema educacional é diferente, né? Tá entendendo? Então tem coisas que a gente não entende, que a gente não vai entender mesmo, porque é peculiaridade daquele local, daquele país, daquela. Mas você nunca vai usar. Pois é, esse mais moderninho, minha filha adora. É, Apesar então. de estar com 30 e poucos anos, ela assiste esses filmes Aham, moderninhos de amor. eu sei. E eu já vi isso que você está falando. Elas falam que é muito hermético, é muita lida aquela coisa local, entendeu? Então você fica boiando. Então isso acontece, estou usando isso como exemplo. Acontece em várias outras situações. Aí você pensa, não sei falar inglês. Não é que você não sabe, é porque você não é daquele grupinho que fala aquele tipo de vocabulário ali. Aí você não vai realmente entender. Mas se for uma coisa mais formal, mais assim genérica, né? Como você está falando, os diálogos do dia a dia ali, uma coisa mais. Aí fica mais palatável, né? Mais fácil de compreender. E mesmo esse pedaço que eu não compreendo, eu fiquei com isso aí que você me falou no ouvido. Vai ouvindo que uma hora ele vai entrar por osmose, né? É. Vai Não, e tem encaixar. coisa que não vai entrar nunca, porque não faz parte do teu universo. Então, aquilo não é importante para você compreender o que ela está falando com respeito à educação, o sistema educacional lá, que é coisa lá ela fala o prom, né? O prom é aquela festa de encerramento, né? Do high school, acho que é isso. O É. prom, que eles passam a vida inteira escolar sonhando com o dia do prom, né? Então tem esse vocabulário, essas coisas assim que são próprios daquela idade, daquele período, mas se você não conversar com ninguém, enfim, não vai usar Necessitar, né? nunca aquilo, não precisa. Mas enfim, Mas o que eu mais achei interessante foi isso, é que eu acabei por assistir um seriado que está me ajudando. Assim, isso, que além de legal. eu gostar, né? É óbvio, eu Aham, escolhi assistir ele porque era um estilo que eu aham, achei que fosse gostar. Mas assim, calhou super bem com uhum, um momento, sabe? Aí que eu falei, vou bom. falar para Ana que eu estou me divertindo aqui Que com isso. isso? É isso que importa, você usar o inglês de forma divertida. É, Entendeu? E informativa, que você sente que você está crescendo, que está melhorando. Então, a Rosana, por exemplo, ela é evangélica, então eu falei com ela, vê da Joyce Meyer, em inglês, ela é muito boa, ela fala bem claro, sabe? Pausado, porque ela faz pregação, né? Então, eu usei um tempo, porque eu sou evangélica também, eu usei um tempo e adorei, porque me instruiu, porque você ouve um pregador brasileiro e ouve ela, é outro nível, né? É outra coisa, a forma como ela conversa, as coisas que ela fala, a forma como ela aborda a Bíblia, né? As coisas dessa doutrina, né, da religião. É muito bom, abre a mente. Então, é muito gostoso. Ela usa o vocabulário fácil, mas também eu aprendi várias palavras depois com ela, entendeu? Que é quem é? a Joyce Meyer. Meyer, Acho que é com M-A-Y? A. Eu acho que é com A. M-A-Y-R? Eu não sei. Acho que é esse aqui, ó. Acho que é esse daqui, Joyce Meyer. Com E ou com A. Eu escrevi assim. Depois eu É. vou pesquisar. Essa é uma, mas é legal porque ela é mulher, né?
É muito. Aí você nem chega uma hora que você nem se lembra que você está ouvindo inglês. Você esquece que você está ouvindo inglês, porque você está tão interessada no que ela está falando que você já está ouvindo há tanto tempo. Uma pregação dela dura 1 hora. Tem shorts, né, também dela, curtinhos. Mas aí você bota na legenda pelas primeiras vezes, né? E aí, aos poucos dela, você pode ir soltando da legenda, por exemplo, né? YouTube? É, no YouTube acha um monte dela. Tem em português também. Hoje tem em português. Antigamente não tinha. Hoje você já encontra ela falando dublado, né, em português. Mas você Ah, assiste ela no YouTube? isso no YouTube. Tem. Uhum. Ela tem também o website dela, mas enfim. Às vezes eu lembro, quando eu sem querer xingo aqui alguma coisa, eu lembro que você é evangélica, eu falei, a Ana deve estar apavorada. Nada, bem, mas eu não sou como é que é? Reteté, não, né? Daquelas bem assim. Não, Caxias. eu nem vou à igreja mais, gente. Caramba, na China não tem igreja, né? Até tem, mas eles chamam cristãos, acho que são católicos. Eu não fui, não, porque também vai pregar em chinês, eu não entendo nada. É. Então é, tem muitos anos já que eu saí da igreja, deve ter uns 20 anos já, quase que eu saí da igreja. 15 a 20 anos. Mas eu não sinto falta assim, não. Eu sinto falta, talvez, de uma comunidade, assim, né? De um momento, assim, mais direcionado para orar, para falar de Deus, essas coisas. Mas você pode fazer até um grupo, né, de estudos. Pode até ter. É Ainda que mais aí, porque não tem muita coisa é, para fazer aí, né? É um programa. eu tô aqui, mas de repente eu vou para Friburgo, tô querendo ir morar em Friburgo, porque fica mais perto para minha filha, da faculdade, que é bem longe. Quase 1 hora de ônibus para ir, 1 hora para voltar. Aí tá ficando pesado. Mora você e sua filha só? Eu moro com minhas 2 filhas no momento. E o neto, né? Não, meu neto ficou com o pai, quis ficar lá na mesma escola. Por enquanto tá assim. Aí ele Ah, não tá. veio. Ele veio no início, mas depois acabou voltando, ficando lá com o pai dele. Então, estamos aqui as 3. Mas aqui é tudo difícil, né? Tudo longe. É Ah, bom, é bom para uma pessoa. Aqui tá cheio de mulher da minha idade. Lotado. Tem muita mulher da minha idade aqui. As coroas estão tudo. Aí vai pro barzinho, enche a cara, tem os programinhas dela e tal, que me chamam para fazer parte, mas não vou nem começar, porque senão não dá. Daqui a pouco eu tô sai do saindo. foco também, né? Porque também não tem saco, não. Gente, é muito difícil, né, as pessoas. Aí eu, às vezes, sinto falta, mas vamos deixar assim por enquanto. Ok. Não, eu imagino que morar num lugar menor assim, sem muita coisa, não deva ser uma adaptação fácil. Não seria para mim. Minha filha, eu já mudei de tantos lugares. Eu já morei aqui, a gente veio para cá porque a gente quis. Minha filha que falou para a gente vir. Eu gosto daqui, mas assim, no momento, por causa dela, das duas, né? A outra trabalha na prefeitura, talvez eu transferir para cá. Então a gente. Esqueci onde é que. A gente já terminou o primeiro e o segundo, né? Então, a gente estava fazendo um tópico que Tá, eu não estou muito bem nele, mas eu não consegui estudar, porque eu tive vários problemas essa semana, até com mamãe. Aí queria ver se a gente. Não sei voltar. se dá para fazer isso. Nem voltar, ou então pular ele me dá um tempo para eu revisar isso aqui no final de semana. Tá, esse Pular aqui. para um outro assunto, se tiver aí da frente, a gente volta. Eu nem lembro o que que é que a gente estava falando, Peraí. mas Eu eu sei que lembro eu que eu fiquei peguei de aquelas estudar. perguntas, as perguntas do. Era a questão do verbo vir duas vezes o Ah, eu fiz verbo na aquele frase. game com você, fiz perguntas, eu saí totalmente do. Foi aquela parte de vir mais de um verbo na frase. Peraí, vou voltar mais aqui. E Ué, o I, mas aqui no modal, next. modal verbs. Modal verbs, ok. A Mas gente isso falou daí é disso. matéria para frente. Esse aqui nesse livro é matéria lá para frente. Textbook. Então, a gente falou disso, a gente falou de at, on e in também.
Aham. Então, é porque eu fiz tipo uma review com. Eu fiz outras coisas com você. Não segui o livro, né? Mas aqui É, no livro a gente começou e parou em algum lugar. então, nesse negócio que eu tô falando aqui, de construir umas frases, e eu tinha que montar ela certa. Mas acho que o assunto era esse, dois ou três verbos, nada disso aí. Pode entrar em outra matéria, a gente volta depois. Eu só quero. Você me mandou a aula, não consegui nem abrir. É, mas esse aqui, aula passada eu fiz tudo diferente. Gente. On, in, at, are you. Você fez isso Eu a fiz aula tipo passada? uma review, né? Ah, depois você teve aula com a Cláudia, né? Não, não tive. Não conseguiu de novo. Não, não. A aula da Cláudia eu perdi, que eu esqueci que era feriado. Aí depois da aula da Cláudia, você teve uma aula comigo. Ah, foi isso mesmo. E é esse treco aí de mais de um verbo na frase e tal. Aí a gente Tá, parou mas eu aí. só comentei, mas eu só comentei sobre isso. Antes disso, a gente fez o. É porque na realidade Eu terminei eu não estou fazendo bem um caderno assim. Eu tô as coisas que eu anoto, eu estou tentando estudar de forma diferente, que antes eu anotava tudo, igual uma aulinha de inglês mesmo. Agora eu estou tentando gravar mais na cabeça, mas eu estudo o assunto do dia e eu não Acho que eu consegui. tô fazendo. Acho que você estava fazendo frases. Aí você me mostrava uma coisa e eu tinha que completar Ah, correto. sei. Essa é. Correto. Não E foi isso. aí eu tinha que botar o verbo irregular, se era has, ou goes, ou dos, Ah, have, ou has, go, ou goes, dos, na frase. Tá aí no Zap, você me mandou a aula. pois é, tô procurando aqui, não tô achando. É. O que eu tenho. Ah, would you like to? Ah, então, eu fiz, foi aqueles jogos. Ah, eu fiz os jogos, foi isso que eu fiz ano passado. Eu não. Mas aqui desse livro você já chegou até onde? Desse livro, eu não fiz nada desse livro, não. Nada. Ah, tá. Nada, nada, nem nunca vi essas Então imagens vamos aí. começar. Eu não sei se eu terminei. E desse daqui, ó. Então, deixa eu ver aqui. Se eu acho, não sei se eu Eu terminei. não almocei, eu tô comendo uns trocinhos aqui. Tá, vai. Umas, umas bobagemzinhas que tem aqui. Não dá nem para eu ser educado e te oferecer. Não dá, porque também eu estou com a de barriga cheia ainda do almoço. Isso daí eu fiz. Então, mas eu quero saber se a gente terminou. N- Não, todo abecedário não. Então, nós temos que terminar isso daqui. OPMN, OP. Eu não sei por que que eu não te mandei. Ah, você. Eu fechei. Eu acabou a aula, fazia um tempo que eu não dava aula. Eu estava sem dar aula uma semana, sei lá, uns dias. Aí eu não, eu esqueci, Não fechei. salvou. Fechei e não salvei. Eu falei, putz. Aí eu ia falar com você, falei, não vou falar nada não, porque tá lá no, também tá aqui no. Deixa eu ver se. Não, não tem problema, até porque não tem problema nem repetir. Ó, GH. Ah, não, mas aqui eu tive problema. Esse aqui, ó. Eu tive problema de gravação. L. L. Acho que M eu não fiz, não. L. Exato. Acho que a gente acabou aqui. O laboratório. É.
No laboratório eu fiz. Leopardo latino. Ok. Manual. Let's repeat first. Manual. Material. Material. Magical. Medical. March. March. Maximum. Maximal. Então, agora eu vou falar a frase, você vai fazer em inglês. O departamento de manutenção requereu um número máximo. Não, no manual do departamento de manutenção. O manual do departamento de manutenção requer um número máximo de materiais. Então, no manual, O manual. O manual. o, Ah, ah, the manual aham. of the, Of the of, departamento de manutenção. na época eu estava tentando lembrar qual era, como que fazia o do, é of the, né? Isso. The manual of the department Ah, de manutenção, manutenção, maintenance. como? Maintenance. Maintenance. The maintenance, the maintenance departamento, Department. department, the Re, the maintenance requer. department, requer também é difícil, requer, Require. Requerer. como? To require. Require, Require. Require. Aqui, ó. require, Então, ele requer require, require. É, the number maximum, no, require um número máximo. the number Um, maximum, the um, maximum number, um. um, um, ah, ah, é, a number maximum Yes, number maximum number maximum number number de of the materiais. material of the Materials material. of materials. Ok, só que aqui, ó, the Manual of Maintenance Department é uma coisa só, né? Então, o verbo Required? aí é requereu, pode ser também. Requereu. Ou se fosse no presente, requires. Ok? Mas pode ser requereu. Requereu ou requer. Ó, esse Mani o D vai ficar no passado e o S vai ficar no presente. Por quê? The Manual of the Maintenance Department é uma coisa só. tá, mas eu minha não tinha chegado até aí. Mas entendi. Isso aqui é só isso aqui tudo é o sujeito, né? Isso, exatamente. Ok. Natural. Natural. Natural, Nuclear. nuclear, Name. name, Navigation. navigation, Necessary. necessary, Ah,
Ah, as armas nucleares é, exigem navegação. Não. Para as armas nucleares, é necessária uma navegação adequada. Uma navegação adequada. Para as armas nucleares, armas. Para for, Yes, muito bem. for For nuclear nuclear, arms ok. Arms é necessário, Ah, é necessário, eu não tinha escrito aqui. é necessária uma navegação adequada. Is necessary. Ah, Então, você falou exigem antes. Eu estava tentando decifrar o que tá, era não, não, não. exigem. Vamos mudar, é necessário, porque É tem necessário, necessário. fica mais fácil para mim. É, isso. For nuclear arms is Aham. necessary nave, navigation Ah, adequate navigation. ok. Adequate navigation. Quase, quase muito bom. Então vamos lá, estão faltando umas coisinhas aqui. Ah, arts. Então, isso daqui só está colocado, esse for nuclear arms, poderia ser colocado no final. Por exemplo, é necessário navegação adequada para armas nucleares, né? Mas, mas se Mas aí você colocamos tivesse no início. colocado, né? Então, exato, aí colocamos no início, vou colocar uma vírgula aqui. Então, isso daqui não pode começar com is, Porque porque o está depois da verbo, vírgula? porque o verbo não pode vir solto ao início da frase. Como assim, de solto? Não pode vir assim, não pode começar uma frase com verbo em inglês. Por exemplo, is, é, é, is possible today. É possível hoje. Tem que ter sujeito, né? Tem que ter um sujeito, porque em inglês tem que ter alguém que faça essa ação. A gente já falou disso antes. Isso. Quem é? Mas aí também Quem é que é ficaria o sujeito? se eu tivesse lembrado, porque eu não ia colocar vírgula aí. Não, eu Não ia, sei. Não, porque mas para isso não falar é faz difícil. diferença. Eu só botei, só fiz a vírgula ali. Não tem problema se você não colocasse. Eu só coloquei a vírgula ali para separar, para você ver que poderia ter sido colocado depois. Então, o início da frase é no is ali. Qual que é o sujeito de is? Pode ser he, she ou it, né? Uhum. Qual que é? Por exemplo, is possible It's it. Então, it is possible today. É possível hoje. E aqui? Também. É necessário. Quando se fala em geral é it's, né? Vou botar assim. It's necessary uma navegação adequada. Uma. Uma. Ali onde está o cursor aqui. and Muito linda, ela já botou com an. Yes. Então, como é que você vai falar essa frase?
For nuclear arms, it's necessary an adequate navigation. Adequate navigation. An adequate navigation. Yes, esse Tion é sempre Sean. Navigation. Nation. Yes, Sean. Ok? Como se fosse um X, o CH. Read the next one, the first one, please. Because we didn't read before. Read the first one. The manual Manual. of the maintenance department required a maximum number of materials. 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 A material girl. Tem aquele da Madonna? I am a material girl. Material. Ok. Show. Oasis. Opera. Obedience. Obligation. Obvious. É óbvia a obrigação de obediência na ópera. Na ópera. It's obvious. Is obligation in the opera. Is obligation. Say it again. It's obvious. Quase perfeito. Is obligation and obligation. Is obligation. And. And não. Não, então fala para mim a frase como você falou. Antes, Antes. it's obvious. Is obligation. It is, não, is. Vai, fala como você Is obligation in the opera. Ah, mas peraí, tá faltando obrigação de obediência. Ah, tá. Obrigação de obediência eu comi aqui na minha redação. Isso. Obediência. Obrigação. A obrigação. Já tem obrigação na frase? É óbvio a obrigação. Obrigação de obediência na obra. Ah, tá. Então eu pulei o de obediência. Of the obediência. In the opera. Ok, então vai lá. Ó, quase. Faltou um tizinhozinho só. Então, aqui, it's obvious. Por que você botou is aqui? Is é. É óbvia, é obrigação? A obrigação. Eu botei a obrigação. Então, mas aqui você botou is. É N, então. Não, o que é Não, é D. Tá. It's obvious the obligation of the obediência. Obrigação da obediência. In the opera. Pode ser da obediência ou de obediência. Tudo bem, os dois estariam certos, eu acho. It's obvious the obligation of the obedience in the opera, or it's obvious the obligation of obedience. Os dois estariam certos. Eu pensei em fazer sem o da, mas eu acho que tá tudo bem, tá certo. O off puro? De obediência. Ou da obediência na ópera. Então, o off puro é de... Depender, porque essa frase está meio sem sentido, né? O off puro é de... Isso.
E o Isso. of the é da. Dá ou do. Ok. Wonderful. Last one. Be. Ok. Panda. Panda. Peculiar. Peculiar. Page. Page. Panic. Panic. Participant. Participant. Ok. Falar é tão Bom. fácil. Ah, o a Copia e cola. participante. O participante Panda é é, o panda? é o panda, panda. Ah, panda. O participante é, ficou em pânico com a página do panda. Ficou, isso, ficou. O participante ficou em pânico com a página do panda. É, ficar é qual mesmo verbo? Então, em Eu fiz português. assim. Eu fiz assim. The participant Aham. ficou em, eu deixei em português, panic, with page of the panda. The participant. Aí Tá. eu pulei. Tá. Ficou em, eu não sei colocar. É Uhum. blá blá blá, panic, with page of the panda. Ok, acho que está certo. Só que realmente, então, toda vez que você pensar em português, ficar ou estar, ficar ou não. É. Esse estar assim. Eu quase botei um get aí, sabe? Exatamente, é esse! Era esse! Muito Já que bem! get serve para tudo, vou enfiar ele aqui. Quando É eu não esse sei aí! agora, Era a eu tô hora morrendo. dele! Então vamos lá, como é que vai ficar? The participants get up, Então, get. entrou, então é got, tá? Mas é get. Entra. Ou fica. Em, em, em. Não sei. Na minha opinião, na, que é em mais a. Em mais a, na. Então, em, como é que fica em inglês? Tem mais Ana. Em, em casa. Ah, não, em casa é difícil. Em pânico. Em pânico, em. In. In, em. In. Na. In the. No. In the. Mas aí não é in the. Não é no pânico, é em pânico. Então, toda vez, in my opinion, na minha opinião. Você está querendo dizer que, na sua opinião, colocaria o in? Não, eu não estou querendo dizer, eu só estou usando como exemplo. Opinião. A minha opinião, in my opinion. Então, in ali, ó. In. Mas você está escrevendo isso, em minha opinião, antes, que não está aparecendo aqui. Tô.